Amigos da RDK, estamos de volta para o segundo tempo do nosso papo com bate-papo, com Marco André Maon, o Marcão, que está contando um pouco da sua trajetória aqui hoje no Resenha com Helena Basejo. Nós estávamos aqui no bastidor, agora no pequeno intervalo, e eu fiz uma provocação aqui, se ele lembrava quantos troféus ele levantou na vida como atleta de futebol de campo, de mini futebol, depois treinador. Lembra, Marcão? Consegue lembrar? Eu vi alguns, o Elton também, o Elton está hoje nos bastidores, é ele que está fazendo o comando aí, que está comandando a filmagem. Olha, se somar futsal, mini futebol e futebol de campo são, e também como treinador, mais de 60 troféus. E a grande maioria como capitão, e eu tenho certeza que em mais de 50% nós ganhamos também o troféu de disciplina, porque eu era muito focado, eu sempre dizia assim para a minha equipe, se nós nos mantermos disciplinados, nos respeitarmos o adversário e as regras, nós vamos ficar com a cabeça focada somente para jogar futebol. Então, eu também na área esportiva assim, fui muito feliz, tenho alguns recortes de jornais assim que me dão muito orgulho, muitos dos quais, por eu mesmo sendo capitão, sempre recebendo vários troféus como jogador mais disciplinado, outros inclusive que eu tenho um recorte que o Elton fez uma matéria, eu acho que lá pela década de 90, nós tínhamos ficado campeão de futsal em Cruzeiro, na sexta de noite, e domingo nós tínhamos a final do Campeonato Municipal, e o Elton tirou uma foto minha e postou, botou lá, ao ser campeão no futsal, se torna um verdadeiro gato, e dentro da área um zagueiro firme, forte, não sei o quê. Olha aí, olha a memória, eu tenho isso para provar, que eu tenho os recortes antigos lá. O papel é bom por isso, né, Marcão? O papel fica. Eu acho que lá em casa, assim, ao todo, embora que a história é difícil, naquela cheia do Forquetre de 2010, nós tínhamos muitos dos troféus do Tabajara, lá do 7, ali no Peral, e a casinha do Evandro Schnack, que tinha lá, a água levou tudo embora, então se perdeu um pouco da história. Mas mesmo assim, lá em casa, eu devo ter uns 40, 50 troféus de conquistas, ou coletivas, ou pessoais, de melhor goleiro menos vazado, jogador mais disciplinado. De certa forma, eu não me considerava um grande jogador, pois não era habilidoso, mas eu sempre me considerava um grande líder e a equipe jogava mais. Eu era como é que eu vou dizer assim, o segundo treinador dentro das quatro linhas. O que o treinador pedia, eu procurava fazer a equipe entender. E isso hoje é um grande desafio, né, para um grande líder. Tanto que mudou um pouco a cultura. Hoje, às vezes, os 11 jogadores são capitão, mas eu não acredito nessa situação. A liderança, você tem que ir construindo ela com o tempo, né? Então, não é qualquer jogador que pode ser o capitão, porque ele não vai gerar, às vezes ele não é o exemplo de liderança, ele não vai conseguir conduzir a equipe como um líder, então. Mas são novos momentos, novos modelos de gestão, e quem sou eu para falar, que já passei dos 60, né? A gente hoje está aprendendo muito, porque eu, às vezes, quando eu vou discutir com futebol com a Dani, a minha filha, né, ela fala futebol na teoria, na técnica, e eu conheço só o futebol da resenha, né? E a Dani bater ali para discutir com a Dani, né? Aparelho com o Marcão, né? Não, ela, sobre parte de tática e técnica, ela está muito mais evoluída. A gente fala mais com o coração, ela fala mais com a razão, né, e com o domínio do conhecimento. Mas eu acredito que a melhor forma é essa junção das duas para poder construir um futuro melhor. E assim, Marcão, esta liderança ela te levou automaticamente, eu acho, para a liderança de entidades. Qual é que foi o teu primeiro desafio em entidades? Foi lá no teu São Gabriel, ou tu já te inteirou aqui na cidade, foi o 7? Qual é que foi o teu primeiro desafio de comandar entidades? No futebol foi sendo capitão, né? Já fui aprendendo. Aqui em Lajeado, quando
vim para cá, década de 81, 82, se eu não me engano, vim morar para cá. O que me motivou foi assim um período meio nebuloso da minha vida. Lá aos 22 anos, quando eu jogava no Lajadense, eu acabei sendo expulso de casa, né? E aí acabei vindo morar no Lajadense na época, né? E eu e meu falecido pai, nós, como é que eu vou dizer assim, desde os 14 eu entendia que se eu trabalhava, mas tinha que deixar metade em casa para comer e dormir, e meu falecido pai, ainda por cultura, queria que decidiu o que eu faria com a metade do meu salário. Era bem comum. E essa relação época foi muito boa, até que um dia ele disse, aqui em casa quem manda sou eu, quem não gosta se retira. Era bem comum isso na época. Então eu vim para Lajeado, e aí de um menino bom, honesto e trabalhador, eu virei vagabundo, marginal, me chamavam de tudo, inclusive na minha comunidade, aquilo me doeu tudo. Isto foi assim, durante quase um ano eu meio que me perdi quase nas bebidas, né? E uma vez conversei com um padre, na época ele me deu força, eu decidi que eu queria ser alguém na vida, mesmo sem estudo, porque larguei da faculdade para querer ser um jogador de futebol. Depois, aos 25, eu via que eu não tinha mais futuro no futebol profissional, porque eu estava jogando numa equipe de interior e meu sonho tinha sido bem maior do que isso, mas entendi que não era mais a minha viabilidade. E aí eu aproveitei a oportunidade de trabalhar, surgiu a oportunidade de trabalhar na Sertel, e de lá eu comecei a entender que eu poderia mais, mas eu não sabia nem falar. Eu fiz 5 cursos de postura, dicção e oratória para poder aprender a falar com as pessoas, porque a gente tinha medo de pessoas lá no interior, né? A gente era ensinado de uma forma bem diferente do que é hoje, mas a cultura era essa. E um dos primeiro clube que eu presidi foi por acaso, foi o Clube 7 de Setembro. Eu era indicado para ser diretor de futebol. Eu me lembro que no dia da eleição o vice-presidente pediu licença, e aí o candidato a presidente veio me buscar, tinha feito cirurgia na coluna em 99. Eu disse, mas quem te colocou no lugar? Você. Como não falou comigo? Cara, vamos se virar. Só que ele ficou 2 meses de presidente, pediu licença para ficar na política, eu assumi como presidente em exercício o Clube 7 de Setembro. Sem a experiência, mas eu acho que depois fiquei os 2 anos, depois me reelegi por mais 2 anos, e aí que me abriu a porta de que poderia ter a possibilidade para muito mais. Mas o que me deu o meu maior start na minha vida foi em 1993, me levaram para uma primeira grande feira em São Paulo, porque a gente era uma cultura diferente. Para andar de avião já foi um desafio. Quando descemos em São Paulo, cara, eu estava todo em saboate de suor, molhado, nervoso. E eu passava, era tipo assim, no exército é o último quando é o maior, né? Os outros eram tudo na frente e eu era o último da fila, com medo, imagina São Paulo, né? E eu sei que um representante me convidou para ir falar com um diretor de uma multinacional. Essa pessoa é diretor-presidente, acho que empresas em 60 países. Eu lá num cantinho, só escutando, daqui a um pouco ele disse assim, tá aí, gaúcho, tu não fala nada, né? Eu tinha minha lojinha ali na montanha, com 60 metros quadrados. E aí eu disse, mas vou falar o quê? Eu não sei nem o que um senhor importante que nem o senhor está fazendo, falar comigo, perdendo seu tempo. Eu tenho uma lojinha de 40 metros quadrados. E ele me disse assim, isso me tocou. Vocês são muito importantes para mim, porque uma vez eu também era pequeno. Como grandes empresas acreditaram em mim, hoje eu tenho empresas em mais de 60 países. E isso me motivou para entender que eu poderia mais, né? E aí depois do 7 eu evoluí, fui presidente do Sindiloja lá de Taquari 4 anos, fui presidente da Associação Gaúcha do Comércio Varejista de Materiais Elétricos 4 anos, fui, acho que do CDL, diretor e vice-presidente uns 20 anos. No 7 eu voltei a ser presidente em 2014, 2017, mais 4 anos. Do Conselho do Codevat, da ACIL, foi presidente da Construmóvel em 2017. Bom, eu sempre digo assim, eu brinco que os últimos 20 anos, mais ou menos de 2000 até 2020,
todo ano ele estava presidindo uma entidade ou duas e participando de mais outras 8 ou 10 entidades. E aí agora, em 2023, final de 2024... Eu fiz todo esse preâmbulo para te fazer a pergunta. Lajadense é o teu maior desafio por todas as circunstâncias que envolve, porque um clube de futebol é completamente diferente de uma entidade que já está, que tenha seguro, que é estruturada. O clube de futebol é uma coisa muito volúvel, né? Um dia está bem, outro dia não está. Presidir o Conselho de Administração do Lajadense é o teu maior desafio de todos esses? Helena, eu diria que sim. É e está sendo, porque assim, os últimos dias, tanto que eu contratei um gerente geral e mais uma gerente para eu poder me doar para o clube. Eu não sei se eu tomei a decisão correta. Na tua empresa? Isso, tomara que sim. Mas assim, eu já sou ex-atleta, estava na diretoria quando nós reabrimos o Lajadense em 2008, fiquei até 2016, aprendi muito. Em 2016, magoado, eu saí e jurei que nunca mais colocaria os pés lá. E em 2020, 2021, a pedido do então presidente Everton, candidato a presidente, e o Dr. Neymar Neto, que era vice-presidente do conselho, acabei aceitando para voltar para a diretoria como vice-presidente. Peguei um clube novamente com grandes dificuldades, né? Eu não, o Everton como presidente, nós, né, que eu tinha voltado, um desafio muito grande, não era muito diferente do que em 2008, quando estava fechado. Então nós, a diretoria do Clube 7, eu, o Nilson, o Ilvo, o Jardão, essa turma resolvemos reabrir o Lajadense. Mas eu vou lhe dizer assim, que as duas últimas 3 semanas assim têm sido desafiadoras, eu sei que para frente também. Na semana passada, principalmente, assim, na quinta foi acho um dos momentos mais difíceis para a minha vida, porque nós tínhamos que entregar o PPCI na federação, a parte ambiental, né? E tudo. E cara, isso depende de outras instituições, e começa a vir barreiras, dificuldades que fogem da tua alçada, e você tem que começar a correr atrás de outras pessoas que podem ajudar. E talvez seja um erro das diretorias, ou da nossa diretoria também, na hora do desafio parece que faltam mãos. Então você vive o clube também, acho, desde a década de 80, são meia dúzia de pessoas, os abnegados, que muitas vezes tiram do seu sustento, da sua família, para tentar fazer o clube dar certo, e tenho certeza que não vai ser diferente do que nas outras épocas. Anos desafiadores, esse ano particularmente, a gente até sonhava por ter tido muita participação no meio empresarial, tanto face de loja, CDL, ACIL e eu nos clubes, no SET, entre outros, que a gente teria mais facilidade de chamar pessoas para poder dar um grupo maior para poder trabalhar. Mas eu vou lhe dizer assim, está sendo muito desafiador. Talvez a gente esteja errando, eu ainda estou tentando pegar pé de tudo, mas... E é gigante, né? É uma estrutura, é muita coisa. É isso que eu digo, o futebol, o clube de futebol tem muita coisa para ser vista. Olha só, Marcão, nós falamos, o Elton já está dando o start aqui, que faltam 2 minutos. Eu vou aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, Água do Campo, água mineral, distribuída pela distribuidora de água Crestani, do seu Enio Crestani, lá no bairro Campestre. Só dar um pulo lá na rua João Luiz da Rocha e pegar a sua aguinha. Ele fornece para todo mundo, não só para você, para todo mundo que precisa. E Black Sistemas de Segurança, a tradição há 38 anos com a comunidade lajadense, comunidade regional, agora, segundo o Valdir, já comunidade estadual, passando fronteiras. Você precisa do seu
vídeo porteiro, seu porteiro eletrônico, arrumar seu portão, uma cobertura para piscina, é só chamar lá o Valdir e os guris dele que vocês serão bem atendidos. Nós vamos aproveitar que nós estamos indo aqui para o final do segundo tempo do nosso bate-papo com o Marcão, presidente do Conselho do Lajadense, para mandar abraços para as pessoas que nos prestigiam, que nos seguem, que curtem, que compartilham as nossas matérias. Quem não nos segue ainda, vai lá, como é que diz o Jaci, Elton, com o dedinho, siga-nos, compartilhem, prestigiem o nosso trabalho. Abraço, Fernando Lourenço de Caçapava, Alexandre Rodrigues de Tatuí, Paulo Domingues de Piedade, São Paulo, Wagner Ramires de Porto Alegre, José Nero Correia Farias de São Gabriel, Newton Ribeiro de Jundiaí e Osvaldo Figueiredo de Alagoinhas. A gente volta em seguida para o terceiro e último tempo da nossa conversa com Marcão.